Boa noite a todos. Continuando com os nossos conteúdos das práticas demonstrativas da disciplina Manutenção Eletromédica, módulo EAD, hoje vamos abordar duas placas bem interessantes de um equipamento chamado monitor multiparâmetros ou multiparamétricos. São placas que vão dar suporte ao funcionamento, mas um suporte bem específico do ponto de vista de manutenção do funcionamento e das funcionalidades. A primeira placa, conforme já apareceu aí no vídeo, é a placa Power, ou placa da fonte de alimentação. Uma fonte chaveada. Muitos conhecem as fontes chaveadas, mas poucos aprofundam o conhecimento desses circuitos tão importantes para os equipamentos hospitalares. Então aqui nós temos a fonte chaveada do equipamento hospitalar, monitor multiparâmetros em perfeitas condições, entrada AC, saída da tensão contínua, e como é uma fonte chaveada, a tensão é praticamente contínua, é o que chega mais próximo de uma tensão de uma bateria, certo? Com todas as especificações, as qualidades, as proteções de uma fonte chaveada bem estruturada. Então, temos a entrada, basicamente, o processamento e a saída. Entrada de corrente e tensão elétrica, da energia elétrica. Aqui é processada essa energia elétrica, nessa área daqui. E aqui é feita a saída da tensão elétrica, já na forma de corrente contínua, com o nível de tensão reduzido para se adequar às placas que tem mais para frente no equipamento, que vão receber essa alimentação. Essa alimentação vai para outras placas, como por exemplo, a placa principal ou placa-mãe, que será estudada em aula mais adiante. E nessa placa, a tensão que sai daqui, chegando lá, vai ser adequada através de uma segunda fonte aos componentes, aos dispositivos, aos circuitos integrados. Mas é esse circuito aqui montado em uma placa, por isso se chama placa principal, placa da fonte. Placa principal, alguns chamam essa placa daqui como placa principal, porque está se referindo especificamente à parte elétrica do equipamento. Então, principalmente, o que nós temos aqui, em termos de eletricidade, para fornecer alimentação para as demais placas, circuitos, é exatamente a fonte de alimentação que pode estar dentro do equipamento. Essa placa é montada dentro do equipamento. Alguns têm uma fonte fora, as tensões vão para dentro do equipamento através de cabos, mas é placa power, placa de força, placa da fonte de alimentação. Se você estiver trabalhando somente com a parte elétrica, esquecendo o restante, aí você pode dizer que do equipamento, o principal é isso daqui, em termos de eletricidade. Tá certo? Essa é a placa principal da eletricidade, da energia elétrica processada no equipamento. Não confundir com a placa principal, a placa-mãe, que processa todos os sinais, que são importantes para visualização e diagnóstico do problema do paciente. Então, essa placa vai fornecer toda a alimentação necessária. E aí precisaríamos ter um certo controle sobre ela
para evitar que alterações nela, nos seus componentes, nos nossos capacitores aqui eletrolíticos, né, já bem conhecidos, isso possa afetar outras placas, a funcionalidade de outras placas. Para que tudo funcione bem no equipamento, essa placa tem que estar em perfeitas condições. Por isso, uma manutenção muito usual na estrutura da engenharia clínica é troca da placa da fonte de alimentação. Troca da placa Power. Deu algum problema nessa placa Power, placa de força, placa de alimentação, ela será substituída. No laboratório, os técnicos, com todos os instrumentos, ferramentas, vão fazer o diagnóstico. Dependendo desse diagnóstico, essa placa poderá ser recuperada ou seguir para a próxima etapa da manutenção eletromédica, que é a descontinuação ou desativação. Ok? Então, placa Power. Outra placa, também muito importante da nossa abordagem de hoje, do mesmo equipamento, monitor multiparâmetros, é a placa PNI. PNI, que são siglas de pressão não invasiva. E essa placa é bem interessante porque ela está aí juntando duas tecnologias, a tecnologia eletrônica ou eletroeletrônica e a tecnologia pneumática, atuando conjuntamente, né? Então observem aqui. Aqui nós temos um motor. Será que é somente um motor? Bom, fio azul, fio vermelho, alimentação, certo. Aparentemente é um motor. Mas do outro lado do motor não tem nada para girar, eixo nenhum. Sai uma mangueira que vem aqui para uma estrutura com válvulas, serão acionadas. Então o que está acontecendo aqui com esse motor? E ele é bem comprido. Na realidade, trata-se de um mini motor compressor. Alguns chamam somente de compressor, partindo do princípio que todo compressor tem um motor para fazer a compressão do ar, ou seja lá do que for, né? Água, óleo. Então, nós temos aqui o mini motor compressor, que nesse caso é de ar, pneumático. Então, funcionou o motor, depois que a eletrônica aciona esse motor, com os pulsos que vêm lá da placa principal, placa-mãe, aí nós temos ele funcionando. Funcionou, fez funcionar o compressor, o motor funcionou, fez funcionar o compressor funcionou através desse sistema de mangueiras aqui. Nós temos a saída do ar comprimido, que vai para o esfígmo, que é aquela estrutura que fica no braço ou no pulso, que vai inflar para que seja aferida a pressão arterial não invasiva. Então, depois que infla, os sensores detectam a alteração na pressão do ar comprimido e a eletrônica manda parar. Parar de funcionar o motor que vai acionar o compressor. Parou, agora é hora de liberar o ar, é quando válvulas aqui são liberadas, válvulas dessa estrutura aqui são liberadas a passagem do ar, para que o ar possa ir aos poucos sendo expulso do esfígmo, aquela estrutura que inflou, e nessa variação de pressão, os sensores vão informando os níveis de variações e isso vai ser convertido, parametrizado em aferição de pressão arterial. Logo, nós temos a placa específica do monitor multiparâmetros para a função de aferição de pressão arterial. Pressão arterial não invasiva. Pressão não invasiva, PNI. Placa PNI. Então,
Essa placa é a principal placa responsável pela aferição da pressão arterial. Por que a principal? Porque outras placas vão colaborar, vão mostrar isso numa tela, mas para que ocorra, apareça numa tela, tem que estar presente aqui a placa PNI, funcionando com sinais elétricos, pneumáticos, fazendo a estruturação do processo de medição. Ok? Então, placa PNI, pressão não invasiva, placa Power, placa de força. Placa de força. Vamos ver alguns detalhes dessa placa aqui no nosso monitor. Vamos ver alguns detalhes. A placa de força, placa Power. Então observem alguns detalhes interessantes para serem analisados. Transformador Chopper. Temos aqui estruturas elétricas de filtro, ponte retificadora, transistor chaveador, o circuito integrado PWM, o circuitozinho integrado, que é o circuito que faz aquela interação entre primário e secundário. Que circuito é esse? É um circuito que tem um fotodiodo e tem um fototransistor. Então, é o circuito integrado que vai receber os impulsos da saída de tensão, as possíveis variações, e vai informar isso ao primário, que vai alterar dentro das necessidades a frequência do PWM, adequando as tensões e correntes de saída. Também havendo algum curto, algum circuito em aberto, isso vai ser informado através desse circuitozinho aqui. Esse fotoacoplador, como é conhecido. Então, muito importante, muitos defeitos em fonte chaveada são atribuídos ao fotoacoplador. O circuito integrado PWM também pode ocasionar problemas de alterações na fonte de alimentação. Então, quando você observar os capacitores eletrolíticos aqui de saída estufados, alterados, né? Os técnicos geralmente trocam e pronto. Verifique se tem alguma alteração no fotoacoplador, verifique se tem alguma alteração no PWM. A placa seguinte é a placa PNI. Vamos também fazer uma breve análise dela aqui. Então, observem a estrutura pneumática, está aqui, ou eletropneumática. Já visto que tem aqui um motor compressor. Então, estrutura, as chaves eletropneumáticas. Aqui temos uma, temos outra chave aqui, temos outra chave embaixo dessa, e vão detectar a pressão do ar nessas mangueiras e vão ocasionar a liberação dos sinais elétricos. Um circuito integrado, alguns chips, outro aqui que é o principal, o processador dessa placa, que vai ler todas as informações, inclusive armazenar, e aí nós temos a placa PNI, placa da pressão não invasiva. Ok? Então esta foi a nossa aula de hoje, abordando aí duas placas importantíssimas do monitor multiparâmetros, para que possamos na próxima aula continuar com a abordagem desse equipamento. E na parte prática, quando retornarmos aos laboratórios da escola, estaremos em contato com esse equipamento, visualizando e, no caso vocês, manuseando essas placas e fazendo os devidos testes. A todos uma boa noite, se cuidem, até a próxima aula.